O homem que eu pensei ser pobre. Vocês não vão acreditar na história que eu vou contar. Até hoje, quando penso nisso, me dá vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. É sobre como eu me apaixonei pelo homem mais incrível do mundo, achando que ele estava duro como eu. Tudo começou numa terça-feira chuvosa de março. Eu estava voltando do meu segundo emprego. Trabalho de manhã numa loja de roupas no centro e à tarde numa padaria no bairro. Quando o ônibus quebrou bem na frente de uma cafeteria que eu nunca havia reparado antes. Era um daqueles lugares pequenos e aconchegantes, com janelas embaçadas pela chuva e um letreiro meio desbotado. Como estava chovendo torrencialmente e eu não tinha guarda-chuva, resolvi entrar para me abrigar. O lugar tinha um cheiro maravilhoso de café fresco e pão doce, mas quando olhei os preços no cardápio, nossa, era caro demais para o meu bolso. Fiquei ali parada, meio sem jeito, só esperando a chuva passar. Foi então que ele apareceu. Desculpa, você está na fila? Ele perguntou com uma voz que me fez derreter na hora. Quando me virei para responder, quase perdi o fôlego. Ele era lindo, mas não daquele jeito arrogante de modelo de revista. Era uma beleza natural, sabe? Cabelos castanhos meio desalinhados, olhos verdes que pareciam sorrir antes mesmo da boca. E uma expressão gentil que me deixou completamente boba. Não, não estou na fila, respondi, tentando não gaguejar. Só estou me abrigando da chuva. Ele olhou pela janela e fez uma careta. Nossa, está caindo o mundo lá fora mesmo. Quer tomar um café enquanto espera? Eu pago. Meu orgulho falou mais alto na hora. Não precisa, obrigada. Eu posso pagar o meu. Mas quando abri a carteira, só tinha os trocados mesmo. Ele deve ter percebido meu constrangimento porque disse rapidinho: Olha, eu trabalho aqui perto e sempre tomo café sozinho. Seria um favor você me fazer companhia. O jeito como ele falou, sem ar de pena ou superioridade, me conquistou.
Aceitei. Pedimos 2 cafés simples, os mais baratos do cardápio, e sentamos numa mesinha perto da janela. Começamos a conversar e, gente, foi mágico. Ele se chamava Daniel, tinha 28 anos, eu tinha 25 na época. E trabalhava com negócios no centro da cidade. Quando perguntei mais detalhes, ele meio que desconversou, falando que era coisa chata de escritório. O que me chamou a atenção foi como ele era descomplicado. Falava sobre economizar dinheiro, sobre como aquele café já era um luxo para ele, sobre dividir apartamento com um amigo para conseguir pagar o aluguel. Eu me identifiquei completamente. Finalmente alguém que entendia as dificuldades da vida. A chuva demorou para passar, e nós ficamos conversando por quase 2 horas. Descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. Os dois adorávamos filmes antigos. Especialmente porque eram mais baratos no cinema da praça, os dois cozinhávamos em casa para economizar. E os dois sonhávamos em viajar pelo mundo quando sobrar dinheiro. Quando a chuva finalmente parou, eu não queria ir embora. E pelo jeito que ele ficou mexendo no café vazio, acho que ele também não. Posso te pedir o número? Ele perguntou, meio tímido. Claro que eu dei. E assim começou a história de amor mais maluca da minha vida. Daniel começou a me mandar mensagens todos os dias. Eram textos doces, engraçados e sempre muito cuidadosos com dinheiro. Ele sugeria programas baratos ou gratuitos, caminhadas no parque, sessão de cinema no dia da promoção. Lanche na praça de alimentação do shopping, mas só no happy hour quando era mais barato. Eu achava aquilo lindo demais. Finalmente um homem que entendia minhas limitações financeiras e não me julgava por isso. Nosso primeiro encontro oficial foi num sábado. Ele sugeriu irmos ao museu da cidade, que tinha entrada gratuita aos fins de semana. Combinamos de nos encontrar na Praça Central às 14 horas. Quando o vi chegando, quase morri de vergonha. Eu tinha caprichado no visual, lavei o cabelo, passei a blusa que uso só em ocasiões especiais.
Coloquei a minha única sandália de salto, que por sinal estava meio gasta, mas era a mais bonita que eu tinha. Mas Daniel estava com uma roupa tão simples que fiquei com pena. Calça jeans desbotada, camiseta branca básica e um tênis que já tinha visto dias melhores. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Como ele ficou lindo mesmo assim. Tinha um jeito de usar as roupas simples que fazia tudo parecer elegante nele. Você está linda, ele disse quando me viu, e o jeito sincero como falou me fez corar. Você também, respondi, e era verdade. Passamos a tarde toda no museu, conversando sobre arte, história, vida. Daniel tinha uma cultura incrível. Sabia sobre pintores famosos, períodos históricos, filosofia. Quando comentei isso, ele riu e disse que YouTube Universe te ensinava muita coisa de graça. Depois do museu, caminhamos pelo centro histórico da cidade. Era uma tarde linda de outono, e nós conversávamos sobre tudo e nada. Em um momento, passamos na frente de uma joalheria chique, e Daniel parou para olhar a vitrine. Um dia, ele disse, meio sonhador, quando eu conseguir juntar dinheiro suficiente, vou comprar um anel bonito para a mulher da minha vida. Meu coração disparou. Seria muita presunção pensar que ele estava falando de mim? Mas o jeito como ele me olhou depois, eu tinha quase certeza. Não precisa ser caro, eu falei sem pensar. O que importa é o sentimento por trás. Ele sorriu daquele jeito que me derretia. É por isso que eu estou apaixonado por você. Gente, ele disse que estava apaixonado por mim. Ali, na frente daquela joalheria cara, dois pobres sonhando com um futuro melhor. Foi o momento mais romântico da minha vida. Obviamente, eu disse que também estava apaixonada por ele, e nós nos beijamos pela primeira vez ali mesmo, na calçada. Foi um daqueles beijos de filme, sabe? Desses que fazem você esquecer do mundo ao redor. A partir daquele dia, viramos praticamente inseparáveis. Daniel sempre arranjava um tempinho para me ver, mesmo com a agenda corrida do trabalho.
Nossos encontros eram sempre econômicos, mas cheios de amor e criatividade. Uma vez ele apareceu na padaria onde eu trabalhava no final do expediente com uma sacola misteriosa. Surpresa, ele disse com um sorriso travesso. Dentro da sacola tinha sanduíches que ele mesmo tinha feito, uma garrafa de refrigerante e um pacote de biscoitos. Piquenique no parque, ele anunciou. Jantar romântico sem gastar muito. Fomos para o parque da cidade, estendemos sua toalha no chão que ele tinha trazido também e fizemos nosso piquenique improvisado. O pôr do sol estava lindo, e Daniel tinha até trazido uma caixinha de som portátil velha que tocava música baixinho. Como você consegue ser tão perfeito sendo tão simples? Eu perguntei, deitada no ombro dele. É fácil ser perfeito quando você está com a pessoa certa, ele respondeu, me beijando o topo da cabeça. Eu estava completamente perdida de amor por esse homem. Os meses foram passando e nossa relação só ficava mais forte. Daniel me conhecia melhor que qualquer pessoa. Sabia que eu adorava chocolate, mas só comprava quando estava em promoção. Sabia que meu sonho era fazer uma pós-graduação, mas eu estava economizando dinheiro há anos para isso. Sabia que eu tinha vergonha das minhas roupas repetidas, então sempre me dizia como eu estava bonita, independente do que vestisse. E eu conhecia ele também. Sabia que ele acordava cedo todos os dias para ir trabalhar. Sabia que ele sonhava em ter o próprio negócio um dia. Sabia que ele sempre pedia o prato mais barato quando saíamos para comer, o que era raro. E que ele estava juntando dinheiro para trocar de apartamento. Uma coisa que me intrigava era que Daniel nunca me levava na casa dele. Quando perguntei, ele ficou meio sem jeito e disse que dividia o apartamento com um colega que era meio bagunceiro. E que ficaria constrangido se eu visse a bagunça. Achei fofo o cuidado dele e nunca insisti. Ele também nunca me apresentou aos amigos ou colegas de trabalho. Quando questionei,
Ele explicou que preferia manter nossa relação mais reservada no começo, e que o pessoal do trabalho dele era meio complicado. Como eu também era meio tímida com relacionamentos, entendi perfeitamente. O que importava era que nós éramos felizes juntos. Muito felizes. Até o dia em que tudo mudou. Era uma sexta-feira, e Daniel tinha marcado de me buscar na loja depois do trabalho para irmos jantar. Só que aconteceu uma coisa no serviço e eu saí mais cedo. Como conhecia a região onde ele trabalhava, ele sempre falava que era perto da Avenida Paulista, resolvi dar uma surpresa e aparecer lá. O problema é que eu não sabia exatamente onde era o escritório dele. Sabia só que era num edifício comercial numa rua perto da Paulista. Fiquei andando pela região, procurando, até que resolvi ligar para ele. Daniel, onde você trabalha mesmo? Quero fazer uma surpresa e te buscar hoje. Teve um silêncio estranho do outro lado. Ah, melhor não, amor. Estou numa reunião que pode se estender. Te busco na loja no horário combinado, ok? Algo na voz dele me pareceu diferente, mas não insisti. Voltei para casa e esperei ele me buscar na loja. Só que o Daniel que apareceu naquela noite estava estranho. Meio nervoso, meio distraído. Durante o jantar, numa lanchonete barata como sempre, ele mal conversou comigo. Está tudo bem? Perguntei. Claro, só cansado do trabalho, ele respondeu, mas não me olhava nos olhos. Comecei a reparar em outras coisas estranhas também. O celular dele era mais moderno do que eu tinha percebido antes. O relógio que ele usava, apesar de simples, parecia de boa qualidade. E tinha umas coisas pequenas, o jeito como ele falava sobre certas coisas. Demonstrando conhecimento de assuntos que uma pessoa com pouco dinheiro normalmente não teria. Mas eu afastava esses pensamentos. Estava apaixonada demais para desconfiar. 2 semanas depois, aconteceu o impensável. Era sábado de manhã, e eu estava fazendo compras no mercado perto de casa quando vi uma cena que me fez congelar.
Daniel estava saindo de uma BMW novinha, no estacionamento de um supermercado caro do outro lado da cidade. Esperei ele entrar no mercado e fui até o carro. Era dele mesmo. Reconheci um chaveiro que ele sempre carregava pendurado na chave. Minha cabeça estava a mil. O que Daniel estava fazendo com um carro desses? Seria emprestado? Seria do tal colega de apartamento? Mas se fosse isso, por que nunca tinha comentado? Resolvi esperá-lo sair do mercado, escondida atrás de outro carro. Quando vi saindo com várias sacolas de compras, do tipo de supermercado onde eu só entrava em sonhos, não consegui mais me conter. Daniel, gritei, saindo do meu esconderijo. A cara de susto que ele fez foi impagável. E depois o desespero nos olhos dele me confirmou que tinha algo muito errado ali. Camila, o que você está fazendo aqui? A pergunta é o que você está fazendo aqui com esse carro, comprando nesse supermercado. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Ele suspirou fundo e passou a mão pelo cabelo. Pode me dar uma chance de explicar? Explicar o quê? Que você mentiu para mim esse tempo todo. As pessoas começaram a olhar para nossa discussão, e Daniel me pediu para entrarmos no carro para conversarmos com mais privacidade. Dentro da BMW, que por dentro era ainda mais luxuosa, ele me contou a verdade. Daniel não era pobre. Nem um pouco. Ele era herdeiro de uma empresa de tecnologia que o avô tinha fundado. Formado em administração numa universidade particular caríssima. MBA no exterior, sócio minoritário da empresa da família. O apartamento que ele dividia com o colega era na verdade uma cobertura de 200 metros quadrados que ele morava sozinho. Mas por que você mentiu? Perguntei, ainda em choque. Eu não menti exatamente, eu só não contei a verdade toda. Ele olhava para as mãos enquanto falava. Camila, você não sabe como é difícil conhecer alguém quando você tem dinheiro. As pessoas mudam completamente quando descobrem. Ou querem se aproveitar, ou ficam intimidadas, ou começam a agir de forma falsa.
Então você achou melhor fingir ser pobre. Eu queria que alguém se apaixonasse por mim, pelo que eu sou de verdade, não pelo meu dinheiro. E quando te conheci naquela cafeteria e vi como você era genuína, como você não se impressionava com coisas materiais, eu me apaixonei de verdade. Fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. O café que você disse ser caro para você. Comecei. Eu posso comprar aquela cafeteria inteira sem nem sentir no orçamento, ele admitiu constrangido. As roupas simples. Eu tenho um closet cheio de roupas de marca, mas coloquei as mais simples para não parecer rico. Os programas baratos. Eu posso pagar qualquer programa que você quiser, mas achei que você se sentiria desconfortável se eu sugerisse lugares caros. Cada revelação era como um soco no estômago. Não era raiva que eu estava sentindo, era confusão. Decepção. Como se tudo que a gente tinha vivido fosse uma mentira. Camila, por favor, me deixe explicar melhor. Ele implorou quando viu que eu estava chorando. Mas eu não conseguia ficar ali mais um minuto. Saí do carro e fui embora, ignorando ele me chamando. Cheguei em casa destruída. Como assim o homem por quem eu estava perdidamente apaixonada tinha mentido sobre quem ele era esse tempo todo? Como eu não tinha percebido? E mais importante, o que isso significava para nós? Passei o fim de semana inteiro sem atender às ligações e mensagens dele. Precisava pensar. Na segunda-feira, ele apareceu na loja onde eu trabalhava. Camila, por favor, me dá 5 minutos para explicar direito. Minha chefe, Dona Célia, percebeu que era algo pessoal e disse que eu podia sair uns minutinhos para conversar. Fomos até a praça em frente à loja, e Daniel começou a falar. Eu sei que errei em não contar a verdade desde o começo. Mas eu juro que tudo que senti por você foi real. Cada momento, cada conversa, cada beijo, nada disso foi mentira. Mas você construiu toda a nossa relação em cima de uma farsa, Daniel. A farsa foi sobre dinheiro, não sobre sentimentos.
Eu me apaixonei pela mulher incrível que você é. Inteligente, engraçada, carinhosa, trabalhadora, genuína. Essas qualidades não mudam se eu tenho muito ou pouco dinheiro. Ele tinha um ponto, mas eu ainda estava magoada. Você me fez sentir especial porque achei que tinha encontrado alguém que me entendia, falei. Alguém que passava pelas mesmas dificuldades que eu. E descubro que você estava só brincando de ser pobre. Não estava brincando. Eu tenho dinheiro, mas isso não significa que eu não tenho problemas. Você acha que é fácil nunca saber se as pessoas gostam de você ou do seu patrimônio? Você acha que é fácil ter medo de demonstrar qualquer coisa boa que você tem porque as pessoas vão te julgar ou querer se aproveitar? Pela primeira vez, comecei a ver o lado dele. Camila, eu podia ter chegado em você com carro caro, roupa de marca, te levado nos restaurantes mais chiques da cidade. Mas aí você teria se apaixonado por mim ou pelo meu dinheiro. Eu queria ter certeza de que o que a gente sentia era real. E agora? Agora que eu sei a verdade, o que muda? Nada precisa mudar se você não quiser. Eu continuo sendo o mesmo Daniel que se apaixonou por você naquela cafeteria. Continuo querendo passar horas conversando com você. Continuo achando você a mulher mais linda do mundo. Continuo sonhando com o futuro ao seu lado. Olhei para ele, realmente olhei. E vi o mesmo homem doce e carinhoso que tinha me conquistado. A diferença era que agora eu sabia que ele tinha uma conta bancária recheada. Mas as coisas vão mudar, Daniel. Não tem como não mudar. Você é rico, eu sou pobre. Vivemos em mundos diferentes. Só se você quiser que sejam diferentes. Eu não preciso do dinheiro para ser feliz com você. Posso continuar a mesma vida simples se é isso que você quer. Mas isso seria mentira de novo. Você fingir ser alguém que não é. Ele suspirou. Então me ajuda a encontrar um meio termo. Me ensina como podemos ser nós mesmos, os dois, juntos. Pedi uns dias para pensar.
Era muita coisa para processar. Durante essa semana, conversei muito com minha irmã, minha melhor amiga, e até com Dona Célia, que era meio como uma mãe para mim. Todas me disseram a mesma coisa. O homem mentiu sobre dinheiro, não sobre amor. E sinceramente, que problema é esse de descobrir que seu namorado é rico? Mas não era tão simples assim para mim. Eu tinha medo. Medo de não ser suficiente para o mundo dele. Medo de que a diferença social fosse grande demais. Medo de ser vista como interesseira pelos amigos e família dele. No fim da semana, Daniel apareceu de novo na loja. Mas dessa vez não veio me pressionar. Veio me entregar uma carta. Só quero que você saiba que, independente da sua decisão, esses meses com você foram os melhores da minha vida. Você me mostrou que é possível alguém me amar pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E isso é um presente que vou carregar para sempre. Dentro da carta, ele tinha escrito tudo o que sentia. Como tinha se apaixonado pela minha simplicidade, pela minha alegria genuína. Pelo jeito como eu via beleza nas coisas simples da vida. Como eu tinha mudado a perspectiva dele sobre o que realmente importava. E no final da carta, um pedido. Me dá uma chance de te mostrar que posso ser rico e continuar sendo o homem que você se apaixonou. Me dá uma chance de dividir minha vida de verdade com você. Não a versão editada que eu mostrei até agora, mas a vida real com tudo que ela inclui. Chorei lendo aquela carta. Chorei porque percebi que também estava com saudade dele. Chorei porque reconheci que estava com medo do que as pessoas iam pensar, não do que eu realmente sentia. Na manhã de sábado, liguei para ele. Daniel? Sou eu. Camila. A voz dele estava cheia de esperança e medo ao mesmo tempo. Quero conhecer sua vida de verdade. A vida real sem fingimentos. O silêncio do outro lado durou uns segundos eternos. Tem certeza? Ele perguntou. Tenho, mas com uma condição: nada de mudanças bruscas. Eu preciso me acostumar aos poucos com essa nova realidade.
Qualquer coisa que você quiser. E outra coisa, eu não quero que você mude por minha causa. Não quero que você finja ser pobre para me agradar. Quero conhecer quem você realmente é. Então, quer vir jantar na minha casa hoje? Eu cozinho. Aceitei. Gente, quando eu cheguei na cobertura dele, foi um choque. Não pela ostentação, na verdade, o apartamento era decorado com muito bom gosto, mas de forma relativamente simples. O choque foi perceber que Daniel realmente tinha tentado esconder quem ele era. Mas sabe o que mais me impressionou? Ele tinha cozinhado pessoalmente um jantar delicioso. Colocado uma mesa linda na varanda com vista incrível da cidade e criado um ambiente aconchegante e romântico. Rico ou pobre, ele continuava sendo atencioso e carinhoso. Então, ele disse quando terminamos de jantar, o que você achou? Você continua sendo você, respondi. Só que agora eu entendo por que você conhece tantas coisas sobre arte e cultura. Ele riu. Educação, cara, tem suas vantagens. E agora? Como a gente faz isso funcionar? Devagar, ele disse, pegando minha mão. Do jeito que você se sentir confortável. E foi assim que começou a segunda fase do nosso relacionamento. A fase da verdade. Daniel me apresentou aos poucos ao mundo dele. Primeiro me levou em restaurantes um pouco melhores que os que frequentávamos antes, mas nada muito extravagante. Depois me mostrou alguns dos lugares que gostava de frequentar. Eventualmente, me apresentou aos amigos. E sabe o que descobri? A maioria dos amigos dele eram pessoas normais, que por acaso tinham dinheiro, mas que eram genuínas e me trataram super bem. Alguns até confessaram que estavam felizes de ver Daniel relaxado e genuíno pela primeira vez. Ele estava sempre meio tenso quando saía com a gente. Uma amiga dele, a Marina, me contou. Como se estivesse representando um papel. Com você, ele é ele mesmo. A família dele foi um pouquinho mais complicada. Os pais ficaram meio ressabiados no começo, não por mal, mas porque estavam protegendo o filho.
Eles tinham visto Daniel se relacionar antes com mulheres que claramente estavam interessadas no dinheiro da família. Mas com o tempo, eles perceberam que eu realmente amava o Daniel, não o patrimônio dele. Ajudou muito o fato de eu ter insistido em continuar trabalhando e mantendo minha independência. Por que você não para de trabalhar? Daniel perguntou uma vez. Eu posso te sustentar tranquilamente. Porque eu gosto de trabalhar. Gosto da minha independência. E não quero que ninguém, nem você pense que estou com você por interesse. Ele entendeu e respeitou minha decisão. Os primeiros meses dessa nova fase foram de adaptação. Eu tinha que me acostumar com certas coisas, como ele insistir em pagar a conta sempre que saíamos. Ou me dar presentes que custavam mais que meu salário mensal. Daniel, você não precisa ficar me dando coisas caras. Eu disse quando ele apareceu com uma bolsa linda que eu tinha comentado ter achado bonita numa vitrine. Eu não estou tentando te comprar, ele respondeu. Estou tentando te agradar. É diferente. Se eu fosse pobre e achasse uma flor bonita na rua, eu daria para você. Como eu tenho dinheiro e vi que você gostou da bolsa, comprei para você. É a mesma coisa. Dessa forma, colocado assim, fazia sentido. Mas a adaptação maior foi emocional. Eu tinha que parar de me sentir inferior ou deslocada. Daniel me ajudou muito nisso, sempre me fazendo sentir especial e valorizada. E ele também teve que se adaptar. Conhecer minha família e meus amigos, frequentar os lugares simples que eu gostava. Entender que nem tudo na vida precisa ser sofisticado para ser bom. Sabe o que eu mais amo em você? Ele me disse uma vez, quando estávamos fazendo nossa caminhada dominical no parque. Tradição que mantivemos mesmo depois que eu soube da verdade. O quê? Você me ensinou a ver riqueza em coisas que dinheiro não compra. O jeito como você fica feliz com o pôr do sol bonito, como você se emociona com o filme antigo, como você faz questão de visitar sua avó todo domingo.
Eu tinha esquecido que existem prazeres simples na vida. Foi nesse momento que percebi que nossa relação tinha encontrado seu equilíbrio. Não era mais sobre ele fingir ser pobre ou eu me sentir intimidada por ele ser rico. Era sobre duas pessoas que se amavam e estavam aprendendo a construir uma vida juntas, aproveitando o melhor dos dois mundos. Seis meses depois da revelação, Daniel me fez uma surpresa que mudou tudo. Era meu aniversário, e ele tinha planejado um dia especial. Começamos com café da manhã na cafeteria onde nos conhecemos. Ele tinha conversado com o dono e reservado nossa mesinha da janela. Depois fomos ao museu onde tivemos nosso primeiro encontro. À tarde, piquenique no parque como nos velhos tempos. Você está nostálgico hoje, brinquei. Estou relembrando todos os momentos importantes da nossa história. Ele respondeu com um sorriso misterioso. À noite, ele me levou para jantar num restaurante lindo, mas não ostensivo. Na sobremesa, ele ficou nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto. Camila, ele começou. Tem uma coisa que eu falei para você no nosso segundo encontro, na frente daquela joalheria. Meu coração disparou. Será que? Eu disse que um dia, quando juntasse dinheiro suficiente, ia comprar um anel bonito para a mulher da minha vida. Ele tirou uma caixinha do bolso, e eu comecei a chorar antes mesmo dele abrir. Descobri que eu já tinha dinheiro suficiente há muito tempo. O que eu precisava era encontrar a mulher da minha vida. O anel era lindo, mas não era extravagante. Era elegante, delicado, perfeito para mim. Quer casar comigo? Prometo que nunca mais vou mentir sobre quem eu sou. Entre lágrimas e risos, eu disse sim. E aqui estamos, 2 anos depois de casados, eu contando essa história maluca para vocês. Aprendi que às vezes as pessoas mentem não para nos machucar, mas porque têm medo de se machucar. Aprendi que dinheiro não muda o caráter de uma pessoa, apenas revela quem ela realmente é.
Daniel continua sendo o homem doce e atencioso que me conquistou naquela cafeteria. A diferença é que agora a gente pode viajar para lugares incríveis. Eu pude fazer minha pós-graduação sem me preocupar com dinheiro. E a gente pode ajudar pessoas que passam pelas dificuldades que eu passei. Mas continuamos fazendo nossos piqueniques no parque. Continuamos assistindo filmes antigos. E eu continuo trabalhando agora numa ONG que a gente criou juntos. Porque descobrimos que a felicidade não está em ter ou não ter dinheiro, está em ter alguém especial para dividir a vida, seja ela simples ou luxuosa. E vocês sabem o que é mais engraçado? Hoje em dia, quando conhecemos casais novos e eles perguntam como nos conhecemos. Daniel sempre conta a história com aquele sorriso travesso. Eu fingi ser pobre para conquistar ela. E eu sempre completo. E eu me apaixonei pelo homem mais rico do mundo, rico em amor, paciência e bom coração. Porque no final das contas foi isso que aconteceu mesmo. Eu me apaixonei por um homem rico. Só não era o tipo de riqueza que eu imaginava no começo. Fim. Me conte sua história. Não deixe de se inscrever no canal.